Olá, preparado para mais um dia de Super Aulas Enem? Só mesmo o Sistema Positivo de Ensino e Estadão para fazerem uma parceria como essa. 100 aulas temáticas para o Enem 2012 e mais 56 aulas para a FUVEST Unicamp. Com esta super preparação, você vai arrasar nas provas. E hoje teremos 4 novos conteúdos. Matemática com o professor Kolbe. Geografia com o professor Hamilton. Biologia com o professor Octaviano. Inglês com a professora Rosalie. É o super time de professores do Positivo, um dos mais experientes em ensino pré-vestibular do país e sucesso de aprovação. Vem aí o professor Kolbe falando sobre prismas notáveis. É com você, professor. Desta vez chegou a vez da geometria. A geometria que tem tido uma relevância muito grande em vestibulares, em provas do Enem. E o que é que nós vamos fazer nesses minutos destinados à geometria? Nós vamos focar o nosso interesse, o nosso objetivo nos chamados prismas notáveis. Quem são os prismas notáveis? Nós temos 2 sólidos chamados prismas notáveis. O paralelepípedo retângulo e o cubo, que de certa maneira é um caso especial do paralelepípedo retângulo. Agora veja, nós temos 3 elementos importantes que são inerentes ao interesse dos 2 sólidos. Nós temos a expressão que calcula a diagonal, a expressão que calcula a área e a expressão que calcula o volume. Nós vamos lembrar como que é obtida a expressão da diagonal, a expressão do volume e a expressão da área. Primeiramente, para o paralelepípedo retângulo ou ortoedro. Apenas um detalhe, essa denominação alternativa, ortoedro, ela é muito importante porque ela justifica por que eles são notáveis. Orto é o prefixo de 90 graus, edro, face. Então, são os únicos sólidos de todos que têm todas as faces perpendiculares entre si, o que dá a eles uma grande aplicabilidade no dia a dia, nos objetos que nos cercam e, por conseguinte, são lembrados para compor as provas. Vamos à tela para começarmos a perceber melhor quem são esses sólidos e revisarmos os seus principais elementos. No paralelepípedo retângulo, nós temos 6 faces, todas perpendiculares entre si, e como dissemos, diagonal, área e volume. Vamos à figura seguinte que vai nos localizar o objeto. Ali está ele. O A, o B e o C são as letras que tradicionalmente representam comprimento, largura e altura e são normalmente usadas para designar essas dimensões. Naquele triângulo interno, nós temos ali a diagonal como sendo a hipotenusa e note que os catetos, um deles é o cateto C, e o outro cateto é a própria diagonal da base. É importante lembrar que o Teorema de Pitágoras será sempre o teorema que vai nos permitir acessar a essas relações todas, né? Uma aplicação de grande utilidade e de frequente uso. Vamos voltar à imagem para rapidamente deduzirmos a expressão da diagonal, que dependerá de 2 aplicações de Pitágoras. Vamos à tela. Então veja, considerando o primeiro triângulo, o triângulo da face inferior, nós teríamos diagonal da face, por isso minúscula, igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Considerando o triângulo maior, o triângulo PQR, Pitágoras, de novo, nos dá aquela expressão, diagonal ao quadrado igual a diagonal pequena ao quadrado mais c ao quadrado. Se nós chamarmos essa expressão de 2 e a expressão anterior de 1, nós podemos substituir a expressão anterior na expressão chamada 2. Vamos em frente, na tela seguinte. Fazendo isso, nós chegamos à primeira grande relação, aquela ali.
A diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É importante observar que essa relação ela é válida para todos os paralelepípedos, né? E agora, precisamos definir a área e precisamos definir o volume. Veja, área nós podemos motivá-la como sendo, imaginando uma caixa que tem a forma paralelepípedo, um objeto muito presente à nossa volta, entendermos que a área pode ser dada ou entendida como sendo a quantidade de material necessária para construir uma caixa. Portanto, vamos planificar o paralelepípedo para percebermos que, na verdade, essa área é a junção de retângulos iguais 2 a 2. Vamos à tela. Então, veja, aí está o paralelepípedo e vamos fazer a planificação. Note, existem dois triângulos A por B, dois triângulos A por C e dois triângulos B por C. Como a área de retângulo é dimensão vezes dimensão, então nós temos dois retângulos A por B, dois retângulos B por C e dois retângulos A por C, que nos leva a essa expressão que está na tela. Vamos lá. Portanto, a área total será exatamente aquela expressão, dois retângulos A por B, mais dois retângulos A por C, mais dois retângulos B por C. A nossa última expressão para o paralelepípedo é o volume. Agora, claro, intuitivamente, quando nós queremos o volume de um sólido, nós queremos avaliar o quanto ele ocupa do espaço nas suas dimensões. Se nós pegarmos a área da base e multiplicarmos pela altura, nós temos o volume. Mas o que é a área da base? É um retângulo A por B. E o que é a altura? C. Veja, o paralelepípedo é o único sólido cujo volume é diretamente o produto das suas dimensões. Isso decorre da sua ortogonalidade generalizada. Vamos à tela para fecharmos a última expressão relativa ao paralelepípedo. Como volume é área de base vezes altura, nós teríamos na tela seguinte a expressão final, ajustada a esse paralelepípedo, que é V igual a A vezes B vezes C. Com isso, nós fechamos o paralelepípedo. Agora veja, quando nós falamos que as medidas A, B e C são medidas quaisquer, não há restrição alguma com relação a essas medidas e, portanto, não há nenhuma restrição quanto à possibilidade de elas serem iguais. E se elas forem iguais, o nosso sólido chamado paralelepípedo está promovido a cubo ou hexaedro regular. Por que promovido? Porque nós sabemos que o cubo ou hexaedro regular é um dos 5 honoráveis sólidos perfeitos que o nosso mundo geométrico admite, né? E não só um dos 5 perfeitos, como o mais conhecido deles. Vamos voltar para a tela para ver o que é o cubo. Então, cubo ou hexaedro regular, a denominação regular é que lembra esse fato de ser sólido perfeito. Ali estaria a imagem, claro que as arestas são todas iguais, e note que existe um triângulo também, retângulo, do qual nós vamos extrair a expressão da diagonal. Veja a tela seguinte. Pitágoras no triângulo menor nos daria a diagonal do quadrado. Claro, muita gente já sabe disso, se um quadrado tem um lado A, a sua diagonal vale A raiz de 2. Vamos à tela seguinte, para fecharmos a expressão da diagonal. No triângulo maior, diagonal ao quadrado é igual a diagonal pequena ao quadrado mais A ao quadrado. Substituindo o valor dessa diagonal, nós chegamos a uma expressão que nos dá a diagonal do cubo como sendo A raiz de 3. Ou seja, observe bem, no cubo, a diagonal do quadrado, A raiz de 2. A diagonal do cubo, A raiz de 3. Falta estabelecer a área e estabelecer o volume. Mas são relações muito fáceis de serem obtidas, porque a figura é regular, as suas faces são todas iguais, são todas quadradas, então a área vai ser a junção dessas faces todas e o volume vai ser, mais uma vez, área de base vezes altura. Vamos ver ao que isso nos leva. Então, nós teríamos essa área como sendo 6 vezes A elevado ao quadrado, já que planificados seriam 6 quadrados, e na tela seguinte, nós teríamos o volume, área de base vezes altura, A ao quadrado vezes A, volume igual a A elevado ao cubo. Na verdade, essa denominação alternativa, hexaedro regular ou cubo, está também ligada a essa expressão do volume, né,
que o volume sendo dado por aresta elevado ao cubo. Na parte prática, que nós vamos agora na sequência apresentar, foram escolhidas 3 questões da prova do Enem de 2009. Veja, essas questões do Enem, essa modelagem de questões, é muito fácil de serem encontradas em questões similares em todos os vestibulares tradicionais do país. Realmente são 2 sólidos que têm um retrospecto excepcionalmente favorável. E são muito favoráveis também para questões contextualizadas, que pegam situações do dia a dia. Vamos ao primeiro exercício. Veja o enunciado na tela. O nosso primeiro enunciado. Considere um caminhão que tem uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo com dimensões internas 5,1 metros de comprimento, 2,1 de largura e 2,1 de altura. Ou seja, o A, o B e o C são essas medidas, né? Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de um cubo com 1 metro de aresta, cada uma delas, e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Note que essa questão, ela naturalmente, na mesma questão, ela já envolve o paralelepípedo e o sólido hexaedro, o cubo, né? É muito comum isso, essa mesclagem. Na resolução, então, ele quer saber o quê? Vamos voltar à tela. Qual é o número mínimo de viagens para transportar todas essas caixas? Então, alternativas 10, 11, 12, 24 e 27 viagens. Na nossa solução, nós teremos que fazer o quê? Calcular a capacidade do caminhão, evidentemente, e ver, levando em conta o tamanho da aresta de cada cubo, qual é o número de caixas que cada viagem vai levar. E aí dividir o total de caixas pela capacidade do caminhão em cada viagem. A resolução segue esse roteiro. Vamos voltar à tela. Veja, em uma viagem, qual é a capacidade do nosso caminhão? São 5 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar um total de 20 metros cúbicos, né? Ora, claro que, como cada caixa usa 1 metro cúbico, é 1 vezes 1 vezes 1, e o esquema ao lado indica isso, nós teríamos 5 caixas na direção do comprimento, 2 caixas na direção da altura e 2 caixas na direção da largura. Portanto, 5 vezes 2 vezes 2 nos dá um total de 20 caixas. Como são 240 o total, claro que o número de viagens, que nós chamamos de NV, vai nos dar 240 sobre 20. 240 sobre 20, naturalmente, 12 viagens. A alternativa correta foi a alternativa C. Nesse modelo, nós vimos exatamente essa possibilidade, né? Nós tínhamos uma capacidade de carga, tínhamos os cubos que seriam transportados, avaliamos a quantidade de cubos em uma viagem, dividimos o total disponível de cubos e conseguimos a alternativa C como alternativa correta. Veja agora uma segunda questão também do Enem de 2009. Vamos à tela. No nosso segundo exercício, nós temos a seguinte condição. Uma empresa que fabrica esferas de aço com 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, qual é o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa? E temos ali as alternativas, 4, 8, 16, 24, 32. Veja, nesse caso, nós temos um volume dado por um número expressivamente grande, né? Claro, como o volume de um cubo é A elevado ao cubo, naturalmente que nós resolveremos esse exercício quando conseguirmos estabelecer o tamanho da aresta. E esse tamanho da aresta, relacionado com a esfera, vai nos permitir o raciocínio final do exercício. Como encontrar a aresta de um cubo se o número que expressa o volume é um número tão grande? Usando uma ferramenta fantástica chamada decomposição em fatores primos. Sempre que existir a necessidade de tirar uma raiz maior, a alternativa mais favorável é essa. Com a decomposição em fatores primos, nós conseguiríamos, com relativa facilidade, obter esse elemento essencial, que é a aresta do cubo. Vamos voltar à tela para ver como se faz isso.
Então, a caixa é cúbica, volume é V elevado, é igual a A elevado ao cubo e A elevado ao cubo igual a 13.824. Vamos para a tela seguinte. Ali está a decomposição, né? Nós vemos que o fator 2 ele vai aparecer um certo número de vezes, até fazer esse desmonte, uma operação bem simples, de tal maneira que quando nós agruparmos todos os fatores primos, nós temos que 13.824 é igual a 2 elevado à nona potência vezes 3 elevado à terceira potência. Portanto, o A vai ser a raiz cúbica disso. Mas veja que agora é fácil tirar a raiz cúbica, porque nós temos 2 elevado à nona vezes 3 elevado à terceira. Como a raiz de um produto é o produto das raízes, raiz de 2 elevado à nona é 2 à terceira, raiz de 3 elevado à terceira é 3. 8 vezes 3, 24. 24 é o valor da aresta, 24 centímetros. Veja então, se a nossa aresta vale 24 centímetros e o raio da esfera é igual a 6, naturalmente que o seu diâmetro é igual a 12. Logo, duas esferas lado a lado perfazem um total de 24 centímetros com os seus diâmetros em linha. Ou seja, na direção de cada aresta serão possíveis de encaixar duas esferas, exatamente duas. Com isso, nós temos a noção perfeita para avaliarmos a capacidade de cada caixa. Vamos voltar à tela. Ali nós temos o esquema, exatamente aquela ideia, né? São duas e duas. Portanto, a capacidade da caixa, 2 na largura, 2 no comprimento, 2 na altura, total de 8 bolas. Correta a alternativa B. Nesses preciosos minutos destinados à geometria, nós temos tempo para mais um exercício. Também uma questão do Enem de 2009, que vai envolver paralelepípedo e cilindro, que de certa maneira, como o elemento que nos interessa é o volume, o cilindro é uma espécie, entre aspas, de paralelepípedo de base redonda, né? Por quê? Porque o volume vai ser área de base vezes altura também. Mas vamos à tela para observarmos a terceira questão. O enunciado é o seguinte: em uma padaria há 2 tipos de forma, formas 1 e 2, conforme mostra a figura abaixo. Veja, uma delas é uma forma de base quadrada e a outra de base circular, representadas por A1 e A2. L é o lado da base da forma quadrada e R é o raio da base da forma redonda. A1 e A2, as áreas das bases, 1 e 2, e V1 e V2, os seus volumes, respectivamente. Mas veja agora, as formas têm a mesma altura e o exercício estabelece que elas devem comportar a mesma quantidade de massa. Assim sendo, qual é a relação entre R e L? Veja, nesse caso, os volumes são correspondentes. Quer dizer, a intenção da panificadora é produzir quantidades iguais nos 2 formatos, né? Então, nós teremos que fazer o quê? Achar as expressões respectivas aos 2 volumes e confrontá-las. Como fazer isso? Na próxima tela. Vamos lá. Aí estão as alternativas, né, que colocam essa possível relação entre os 2. E na tela seguinte nós iniciamos a resolução. Então, o volume da forma quadrada, se é um paralelepípedo, é área de base vezes altura. Como a base é quadrada, o nosso volume 1 vai ser L ao quadrado, que é o lado do quadrado, vezes H. Então veja, o volume 1 está aí. Vamos à tela seguinte para ver o volume 2. Como é volume de um cilindro e também área de base vezes altura, a base é um círculo. Claro, o volume de um círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado vezes H. Se V1 igual a V2, nós confrontamos L ao quadrado vezes H é igual a πr ao quadrado vezes H. Simplificamos o H, daí o L é a raiz quadrada de πr ao quadrado. Claro, mas raiz quadrada de πr ao quadrado é raiz de π vezes raiz de r ao quadrado, que nos leva à expressão final. Para que as formas tenham os mesmos volumes, o lado L deve ser igual a r vezes raiz de π. Com isso, a alternativa correta é a alternativa D. Felicidades!
Notável essa aula, hein, professor? Brincadeiras à parte, é incrível, né, gente? Quando a aula é bem dada, um conteúdo que parece complicado fica simples. E é por isso que a oportunidade de participar das superaulas fará toda a diferença no seu resultado. Vamos agora chamar a nossa segunda aula, Atualidades Geopolíticas, com o professor Hamilton. Vamos lá! Olá, tudo bem? Nós, nessa aula, vamos dar uma olhada em assuntos que têm sido assim bastante divulgados através de revistas, de noticiários e seguramente são temas bem importantes para as questões de vestibulares, seja a Enem, seja outras instituições. O primeiro tema que nós vamos falar vai ser a respeito do censo 2010. Se vocês estiverem observando aí as notícias das revistas, se fala muito porque, afinal, esse recenseamento ele trouxe algumas novidades em relação a outros censos. O que vem a ser o censo? Né? O censo é o levantamento quantitativo da população brasileira em todos os seus aspectos, como sexo, cor, idade, ocupação, constituição familiar, escolaridade, renda, habitação, etc. Posteriormente, é avaliado qualitativamente, permitindo a definição bem próxima da realidade da sociedade brasileira. É realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O último censo foi realizado em 2010 e seus dados, depois de quantificados e qualificados, têm permitido uma avaliação mais apurada e até mesmo surpreendente da população brasileira. Como? O perfil da população é representado por uma mulher de 32 anos, que vive em cidade de grande porte do Sudeste. No censo de 2000, o que acontecia? O perfil brasileiro era constituído de uma mulher de 23 anos e era uma mulher solteira. Então, o perfil era de uma mulher mais nova. E na década de 80, o perfil era de um jovem de 14 anos. Não é? Então vejam como tem mudado essa característica já da composição masculina e feminina. Agora vamos continuar. Outro aspecto. É constituída de 47,7% da população branca, 43,1% de parda e 7,6% preta e 1,1% de amarela e 0,4% indígena. Esta é a primeira vez que em toda a história do Brasil, a população branca passa a ser minoritária. Em todos os demais censos, a população branca era majoritária. Esse é também um dado surpreendente e é o que está acontecendo pela primeira vez na estrutura da população brasileira. A população absoluta em novembro de 2010 era de 190.755.799, com a maior concentração nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Porém, a maior taxa de crescimento ocorreu nas regiões Norte e Centro-Oeste. Diria a vocês que esse crescimento da população no Norte e no Centro-Oeste nos últimos anos seria consequência da expansão da fronteira agrícola brasileira. É também dito e entendido como extravasamento da economia agropastoril do Sudeste e do Sul brasileiro. Essa é a razão pela qual a taxa de crescimento da região Norte e Centro-Oeste está aumentando. Mas apesar disto, ainda nós temos 60% da população brasileira vivendo na região Sudeste. A população relativa de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. As menores densidades verificadas nas regiões Norte e Centro-Oeste. É fácil entender o porquê a região Norte e Centro-Oeste apresenta menor densidade. É porque são duas regiões que, além da população ser relativamente pequena ou absolutamente pequena, a superfície é muito grande. A região norte, ela é muito grande, quase que ela chega a atingir a metade do Brasil. E o Centro-Oeste também é muito grande. Então, essa é a razão por que a densidade demográfica nessas áreas ela vem a ser menor.
A população feminina é predominantemente situada nas áreas urbanas do Brasil e corresponde a 51% da população brasileira, 51%. Portanto, mulheres, hoje vocês têm que agradar os seus amados, porque se perder este, outro não tem, não é? Já vai longe aquela época em que num baile tinham 7 paletós, não é, para uma saia. Hoje é o contrário. E você pode ver isso no dia a dia, e quando você sai nas baladas, o número de mulheres quase sempre é bem maior do que o número de homens. Outra modificação é o número de crianças de 0 a 10 anos diminuiu e o número de idosos aumentou. Quando nós falamos em situações etárias, distribuição por sexo, se usa naturalmente a representação através da chamada pirâmide etária. Ela vai dar exatamente essa constituição. E é o que nós vamos ver agora com a pirâmide etária oficial fornecida pelo IBGE. Vamos lá ver? Olha lá. Você vê de um lado o número de homens e do outro lado você vê o número de mulheres. O azul mais escuro, à sua esquerda, é o número de homens. E o azul mais claro, à sua direita, é o número de mulheres. Então você pode perceber que desde baixo até lá em cima, você vai sempre vendo um certo predomínio, não é? Do número de mulheres. É claro que na primeira barra, ali de 0 a 4 anos, ainda você observa que existe um número um pouco maior de menino, porque nasce mais menino do que menina. À medida que nós vamos subindo nas faixas etárias, é possível observar que o número de efetivo feminino vai chegando próximo ao efetivo masculino e depois de um determinado momento ultrapassa e vai chegando cada vez sempre com esse aumento de mulheres em relação ao número de homens. Essa pirâmide, ela já fechou mais embaixo quando comparada com a pirâmide do ano 2000. Outro aspecto, em relação às causas mais importantes da mortalidade. As 4 principais causas de morte no país, em ordem decrescente, são doenças do aparelho circulatório, causas externas, acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, acidentes de trabalho e outras. Em terceiro lugar, câncer, neoplasias. E em quarto, doenças do aparelho respiratório. Essas doenças, muitas delas estão relacionadas ao aspecto ligado ao estresse, né? Também à obesidade, é outro aspecto, e também a uma vida sedentária, que se observa cada vez com maior intensidade, até mesmo pela atividade de trabalho cada vez mais intensa e às vezes não sobrando tanto tempo para lazer e um cuidado maior com o próprio corpo. Outro aspecto, a distribuição de renda apresentou melhoria principalmente pelos programas de transferência de renda e melhorias nos índices de escolaridade, mas ainda apresenta distorções que chegam a ter origens históricas, como o analfabetismo, a concentração fundiária, a concentração industrial no Sudeste e Sul, discriminação racial, estrutura tributária e urbanização acelerada. O que se nota é que a concentração industrial no Sudeste e Sul, ela vai estimular toda a cadeia produtiva. Então, nessa área vão se verificar com maior intensidade empregos com salários maiores. Também outro aspecto que vem a ser bem histórico é o aspecto da concentração fundiária. Muitas terras nas mãos de poucos vai dar como outra consequência muitos trabalhadores das áreas rurais sem ter acesso à sua propriedade. Então, trabalhando como trabalhadores braçais com um rendimento muito pequeno. Não há como negar que esses programas como Bolsa Família, Fome Zero, apesar de, às vezes, poder ser criticado porque cria uma certa passividade,
por parte dos assistidos, mas, por outro lado, não há como negar que também melhorou um pouco a distribuição de renda em nosso país. Esse gráfico que nós vamos comentar agora se chama pizza estatística e ele aparece com muita frequência em questões de vestibulares, ainda mais esse ano, onde que os dados do censo estão bem recentes. Então vamos avaliar. Olha lá, 72% da população brasileira tem um rendimento de 1 a 2 salários mínimos. E vamos ver também que cerca de 14% tem até um salário mínimo, não é? 4% de 2 a 3 salários mínimos. Cerca de 3% de 3 a 5 salários mínimos, a mesma coisa do que 3% para mais de 10 salários mínimos. Não é? E ainda temos aqueles sem rendimento. Ainda percebam que através desse gráfico existe uma distribuição de renda muito ruim em nosso país. Esse gráfico ele serve para isso. Cuidado com essa interpretação para principalmente aquelas questões discursivas. Isto realmente aparece com muita intensidade. Esse foi um tema que escolhemos para trabalhar com vocês nessa primeira parte dessa aula, porque realmente tem sido dado muita ênfase às questões do recenseamento. Agora, nessa segunda parte da aula, vamos falar numa questão de geopolítica que também tem tomado espaço bastante grande nos noticiários e nas revistas e em todos os jornais. Está relacionado com as revoltas islâmicas. Essas revoltas islâmicas correspondem a protestos populares organizados e disseminados com auxílio das redes sociais em vários países árabes situados no Oriente Médio, que criaram focos de resistência que conseguiram depor dirigentes opressivos que se mantinham no poder há muitos anos. Vejam, essas revoltas árabes, elas têm um marco na história da humanidade. Por que isto? Porque pela primeira vez na história da humanidade, as redes sociais foram as formas de comunicação, de articulação, de organização de todos esses processos. Até hoje, isso não tinha acontecido em todo o mundo. Então, podemos ver até o ponto da importância, né, e da penetração das redes sociais no cotidiano dos seres humanos. Agora, um aspecto que eu queria chamar a atenção, que a regionalização geográfica, ela é muito variável, depende das maneiras como são enfocadas. Nós já tivemos algumas classificações para essa região do Oriente, como Oriente Próximo, Oriente Médio, Extremo Oriente, e com o tempo essas classificações elas podem ser modificadas. Qual é o conceito atual de Oriente Médio? Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, abrange todos os países de maioria islâmica, além de Israel, se estendendo da República Saharaui Democrática, no Noroeste Africano, ao Paquistão, na Ásia Meridional. Vamos ver o mapa para entendermos um pouco melhor. Então, você está vendo no mapa todos esses países que estão coloridos, tirando aquelas cores do centro da África e lá da Europa, todos os demais constituem, então, o Oriente Médio. Então, percebam que ele vai desde o Oceano Atlântico até o Oceano Índico, pegando o Afeganistão, e se você olhar ali o Irã, que está em amarelo, ao lado, à sua direita, numa linguagem geográfica a leste, é o Afeganistão, e perceba que ao sul do Afeganistão está aparecendo o Paquistão, que apesar de não estar nesse mapa aparecendo inteiro, ele faz também parte do Oriente Médio. Então, essa é a concepção mais atual de Oriente Médio.
Quais são as características geopolíticas desses movimentos? Foram ditaduras corruptas, autocráticas, apoiadas em ex-metrópoles, como a França, Reino Unido, a Itália, que tinham o objetivo de manter relações comerciais vantajosas como exploração e refino do petróleo, entre outros aspectos. Também têm sido denominadas pela imprensa internacional de Primavera Árabe, ou ainda Revolução Islâmica, ou ainda Revolução Jasmim. Depende da agência de notícias, então podem aparecer com qualquer um desses nomes aí. As primeiras revoltas populares são as seguintes. A primeira que vamos ver é a Tunísia, que teve início em 4 de janeiro de 2011 com a autoimolação do universitário desempregado Mohamed Bouazizi, após ter tido sua banca de verdura destruída e confiscada por fiscais, além de ter sido espancado. Veja a imagem desse mártir, não é? Que foi assim o estopim para essa movimentação. Se tem a impressão que a população tunisiana ela estava assim, digamos, amortecida por tantos anos de repressão e opressão. E foi o que movimentou, despertou a população, foi exatamente esta indignação desse desempregado. Ele ficou muito revoltado com essa passividade, partiu para cima da agressão até para os fiscais, e foi quando ele foi espancado, e ninguém dizia nada. Então o desespero dele foi o motivo que ele resolveu atear fogo nas próprias roupas. E esta imagem ela foi fotografada e filmada através dos celulares, e aí começou a correr via internet, e foi o que deu o despertamento, podemos dizer assim, para a população tunisiana. Então, por isso que podemos dizer que ele foi um mártir, mas ele teve essa importância fundamental para a modificação desse sistema. Logo depois disso, e até mesmo estimulado por esta movimentação, vai ocorrer outra revolta que é no Egito. Ela teve início em 25 de janeiro de 2011 e após os protestos populares, principalmente na Praça Tahrir, no Cairo, o ditador Hosni Mubarak renunciou em 12 de fevereiro de 2011. Percebam a imagem dessa praça com milhares de pessoas que ficaram aí dias, acamparam nessa praça, e isto foi o que correu o mundo e correu todo o Egito e todo o mundo árabe, e deu uma força muito grande a esse movimento. Aí o ditador deposto, ele foi preso e está sendo julgado por causa desses crimes que ele cometeu enquanto ditador. 3 dias depois, foi na Líbia. E aí os protestos se iniciaram e o ditador Muammar Gaddafi começou a tentar fazer uma repressão com muita violência. Inclusive, enviou aviões da Força Aérea Líbia para bombardear algumas cidades no leste que eram o foco dessa resistência. E aconteceu um fato muito interessante, que 2 pilotos eles se recusaram a obedecer a ordem do ditador de bombardear a cidade. E o que fizeram? Regularam no piloto automático os 2 aviões para um destino no deserto, e eles ejetaram o seu assento e desceram de paraquedas dessa região. E isso deu muito estímulo a outros militares também abandonarem as forças de Gaddafi. E aí ele começou a utilizar mais intensamente a força, e que determinou a intervenção externa, e através dessa ajuda militar externa, principalmente da OTAN, ele foi deposto. Apesar de, até hoje, ainda não se saber o paradeiro dele, mas até o governo já de transição é reconhecido pelas potências e pela própria ONU. A outra revolta que aconteceu e está acontecendo é a Síria. Os protestos populares pedem o fim do regime do presidente Bashar al-Assad, que tem reprimido com muita violência.
O número de refugiados sírios amparados em 5 acampamentos montados na Turquia já ultrapassam 11 mil. Existe hoje uma movimentação internacional para congelar os bens da Síria em bancos internacionais para tentar enfraquecer esse movimento do ditador e forçá-lo a uma renúncia. Mas até o momento em que nós estamos trabalhando com essa aula, isto ainda não aconteceu. O outro foco de resistência, que também ainda está um pouco indeciso, acontece na Jordânia. A Jordânia, pressionado por movimentos populares, o rei Abdullah promoveu reformas em janeiro de 2011. Diga-se passagem que essas reformas ainda elas não estão em vigor. Ele prometeu e foi aquela situação de nomear comissão para estudar essas reformas, mas ainda ele se mantém no poder. Do outro lado da Península Arábica, no Golfo Pérsico, é o Bahrein. O Bahrein também corresponde a uma monarquia e os protestos populares contra o rei Al-Khalifa levaram-no a promover reformas liberais em fevereiro. A mesma situação do que a Jordânia. Existem planejamentos, promessas, mas ainda na realidade não ocorreram essas, digamos, condições para a redemocratização e a abertura do sistema. Outro protesto que tem ocorrido é no Iêmen. Após os protestos populares, o ditador Ali Abdullah Saleh foi gravemente ferido num ataque ao seu complexo residencial e desde junho de 2011 está refugiado na Arábia Saudita. No início de setembro, devido a pressões internacionais, o ditador deu o primeiro sinal de que poderá renunciar, designando o vice-presidente para negociar um plano de transição com a oposição. Essas revoltas, também chamadas de Primavera Árabe, ela pode não ser uma primavera, porque todos esses movimentos de redemocratização, eles podem jogar esses países numa situação oposta, que seria uma ditadura religiosa. E aí a situação vai ficar muito mais difícil. Nós temos observado que a Irmandade Muçulmana, que foi a primeira organização político-religiosa islâmica que surgiu em 1928, ela é extremamente radical em relação às questões israelenses palestinas. E ela deu origem, inclusive, a alguns movimentos, como mesmo a Al-Qaeda. E os dirigentes que estão agora em transição e os que estão se apresentando como futuros líderes, eles têm muita afinidade com a Irmandade Islâmica. Então, existe até esse temor que, de repente, essas ditaduras passem a dar espaço para outro tipo de ditadura, que seriam as ditaduras religiosas, fundamentalistas. E elas também não deixam de ser muito preocupantes para toda a humanidade, devido à importância dessas relações do Oriente Médio e todas as relações Irã, Afeganistão, Israel, questão palestina e assim por diante. Eu espero que com essa nossa aula vocês tenham deixado mais claro, tenham tido com maior facilidade essa observação e interpretação tanto do censo como esse aspecto geopolítico muito importante. Eu agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Agora que atualizamos o nosso conhecimento geopolítico, vamos também nos atualizar sobre as dicas do orientador vocacional do Positivo, o professor Ivo Carraro. É importante iniciar a resolução da prova pelas questões mais fáceis. Você vai ficar mais autoconfiante. Outra dica é lembrar do professor quando você estiver resolvendo as matérias dele. Afinal, cada professor tem uma forma de ministrar as suas aulas. O professor contribui completamente na formação da memória do aluno. Então,
a lógica para que ele auxilie mentalmente o aluno na evocação dos conteúdos. Agora, quem quer dar uma dica bacana para você sou eu. Se você não conhece a Universidade Positivo, entre no site up.com.br e confira. A UP oferece 29 cursos de graduação em um campus moderno e completo, com estrutura de primeiro mundo. A grande novidade deste vestibular, que acontece amanhã, dia 14 de outubro, é a nova graduação de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. O curso já nasce da experiência do mestrado P, no qual foram desenvolvidos os projetos registrados como os primeiros pedidos de patente da instituição. Com atividades práticas em laboratórios de ponta e o envolvimento direto dos projetos de investigação científica, o curso forma profissionais empreendedores para atuar em diversos segmentos da indústria, como alimentos e bebidas, energias renováveis, saúde humana e animal e gestão ambiental. Então não perca tempo, acesse up.com.br e saiba mais sobre este novo curso da Universidade Positivo. Agora vamos fazer aquela paradinha para você descansar e se preparar para as próximas aulas. Voltamos em 10 minutos.
aí, deu para descansar um pouco? Vamos continuar com as Superaulas Enem 2012. Este é o segundo ano consecutivo que o Sistema Positivo de Ensino e o Estadão fazem essa parceria para ajudar você nesse momento tão importante. E nós confiamos que você estará super bem preparado para alcançar o sucesso desejado. Então vamos lá, aprender genética molecular com o professor Octaviano. Vamos falar da parte de genética. Esta ciência biológica, que é uma grande maravilha do século XXI especialmente, ela vai ser vista aí para vocês de uma forma bastante objetiva e clara em apenas 5 questões para que você possa relembrar tudo isso. A genética molecular estuda a composição química do material genético dos seres vivos. Esse material é constituído normalmente por DNA. O DNA é formado por longos filamentos duplos resultantes da união de estruturas químicas chamadas nucleotídeos, que se encaixam lado a lado por pontes de hidrogênio. Vamos observar então, nesta figura aparece exatamente a estrutura dupla do DNA, as pontes de hidrogênio e uma palavra importante aí, que é a palavra gene. Um segmento de DNA é capaz de orientar a fabricação de uma proteína, e esse pedaço é denominado de gene. Cópias de genes obtidas nas células por transcrição genética originam diversos tipos de RNA, mensageiros, ribossômicos e os transportadores. Com base nisso, vamos analisar um primeiro exercício. Um gene de um vírus é ligado ao plasmídio, DNA de uma bactéria em formato circular, formando um DNA recombinante que será replicado no interior da bactéria e, posteriormente, inoculado em uma célula humana. Esse gene viral irá utilizar o metabolismo celular para fabricar a proteína viral, que será reconhecida como um corpo estranho, contra o qual o organismo fabricará anticorpos. Assim, quando um vírus completo invadir o corpo dessa pessoa, os anticorpos reconhecerão aquela proteína viral e irão atuar contra o vírus como um todo. Esse processo é utilizado para produzir, inclusive, vacinas. Essa tecnologia vem sendo aperfeiçoada cada vez mais para produzir respostas mais eficazes do organismo humano. Observe na figura do teste, este anel que aparece é o plasmídio bacteriano e nele já está inserido um gene do vírus. Sobre o DNA, é correto afirmar: A. Somente o DNA humano é constituído por uma fita dupla de nucleotídeos. Observe aí que todas as células apresentam o DNA com fita dupla, portanto, essa frase é incorreta. B. Somente alguns tipos de células possuem DNA. Novamente, essa frase é incorreta, pois nós sabemos que todas as células apresentam DNA. C. A replicação do DNA ocorre somente no interior dos vírus. Evidentemente não. O DNA é capaz de se autoduplicar ou se replicar em todas as células. D. Para que um gene possa funcionar e determinar uma característica genética, deve ser primeiramente copiado, isto é, transcrito, para originar um RNA mensageiro. Exatamente, sempre um gene, primeiro ele deve ser copiado, isto é, transcrito, formando um RNA mensageiro que é a cópia do gene. E a ação de um gene para determinar uma característica genética é denominada replicação. Esta também é uma frase incorreta, uma vez que a replicação é o mesmo que autoduplicação e nada tem a ver com o funcionamento de um gene. Portanto, realmente, a resposta do teste fica letra D. Muito bem. Eu gostaria ainda de complementar com relação à estrutura do DNA que esta molécula é dupla em todas as células. Entretanto, existem
os DNAs virais, que normalmente se apresentam com apenas uma fita, raramente com duas. Normalmente, lembre-se, DNA viral é uma fita só. Um outro detalhe é que existem vírus que apresentam estrutura de RNA, apenas RNA, enquanto outros vírus têm apenas a estrutura do DNA. E existe uma exceção, que é vírus que apresenta tanto DNA quanto RNA. Mas a regra geral se aplica realmente às células. E aí, gente, não deixe de ter isso sempre em mente. Sempre a célula vai apresentar DNA como material genético principal. É aquele material que pode sofrer mutações, alterações, enquanto que, do outro lado, o RNA é sempre uma cópia desse DNA, ou, melhor ainda, de partes desse DNA. Como segundo tópico de hoje, vamos revisar a primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos caracteres. Podem observar na figura um retrato de Gregor Mendel, monge que realizou seus estudos na área biológica com o cruzamento das ervilhas. A primeira lei de Mendel permite a análise de apenas uma característica genética de cada vez, chamada monohibridismo. Ela se baseia na separação dos genes para a formação dos gametas. Assim, você pode imaginar alguém que recebeu um gene A maiúsculo do seu pai e um A minúsculo de sua mãe. Na hora em que esta pessoa, ou este indivíduo, for ter os seus descendentes, ele deve mandar ou um A maiúsculo ou um A minúsculo para os seus descendentes, nunca os dois. Vejamos um exercício sobre esse assunto. Um casal de indivíduos heterozigotos, azão-azinho, teve uma criança apresentando a característica dominante. Qual a possibilidade dessa criança ser do sexo masculino e homozigoto? E aí você tem as várias possibilidades. Como é que nós vamos calcular esse exercício? Considerando o pai, azão-azinho, à esquerda, e a mãe, também azão-azinho, à direita, os gametas que aparecem a seguir, tanto do pai quanto da mãe, são separadamente azão e azinho. Montando as várias probabilidades, nós podemos ter indivíduos azão-azão, azão-azinho, novamente azão-azinho e azinho-azinho. Observe que no texto foi referido a indivíduos de F1, que são essas 4 possibilidades, indivíduos dominantes, que apresentam o azão. Assim você tem 3 possibilidades, a primeira, a segunda e a terceira. Assim, sendo 3 possibilidades, vejam que nós vamos ter das 3 com azão, do total de 4, nós vamos ter 3/4. Com azão-azão, isto é, em homozigose, apenas uma, em 3. Então, nós temos 1/3. Esta probabilidade de 1/3, entretanto, ela deve ser multiplicada pela probabilidade de ser do sexo masculino, que é meio. Então, vamos ter, finalmente, 1/3 vezes meio, que resultará na resposta final, que é 1/6. Assim, nós vamos ter a resposta correta, a alternativa C. Muito bem, agora temos aí a revisão da parte de segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Essa lei permite a análise de 2 ou mais características ao mesmo tempo, desde que situadas em pares de genes diferentes ou independentes. Pode-se efetuar a análise de várias características de forma individual e, no final, multiplicar todas as possibilidades. Chamamos de probabilidades combinadas. Então, você deve observar que nós podemos analisar, usando a primeira lei de Mendel na realidade, várias vezes.
E no final, nós vamos juntar todas essas possibilidades, combinando-as através da multiplicação de seus resultados. Vamos ver então como é que isso é feito no exercício 3. No cruzamento de dois indivíduos triplo heterozigotos, Azão Azinho, Bzão Bzinho e Czão Czinho, qual a probabilidade de nascimento de indivíduos triplo homozigotos recessivos, isto é, Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, Czinho Czinho? Muito bem, como nós explicamos, nós poderemos calcular individualmente cada um dos três itens. Primeiro A, depois B e C. Começando, primeiramente A. Nós temos Azão Azinho cruzado com Azão Azinho. Neste cruzamento, existem 4 possibilidades de resultados. Azão Azão, Azão Azinho, Azão Azinho e Azinho Azinho. A pergunta se refere ao Azinho Azinho, então nós temos uma possibilidade em 4, 1/4. O mesmo tipo de cálculo nós devemos realizar para o item B, onde nós vamos ter Bzão Bzinho com Bzão Bzinho e a possibilidade de Bzinho Bzinho também será de 1/4. E idem para C, onde Czinho Czinho também vamos ter 1/4. Dessa forma, 1/4 da primeira vezes 1/4 da segunda e vezes 1/4 da terceira, que é C, nós vamos ter a probabilidade final de 1 em 64. Com isso, temos como resposta correta a alternativa A. E agora, pessoal, vamos fazer também uma revisão da terceira lei da genética. Esta lei não é mais de Mendel, e sim de um outro pesquisador chamado Thomas Morgan, um norte-americano, que ele vai trabalhar em cima da análise de 2 características genéticas ao mesmo tempo, ou até mais, desde que essas características estejam situadas no mesmo cromossomo. Vamos a ela. Thomas Hunt Morgan, como vocês podem observar em uma fotografia, um geneticista do começo do século XX. Até por volta de 1912, esse geneticista não acreditava nem na existência dos cromossomos como sendo os locais onde estão inseridos os genes. Convencido disso, passou a fazer uma série de estudos e desenvolveu uma lei capaz de analisar 2 ou mais características que estejam com seus genes situados no mesmo par de cromossomos, o que não era permitido na segunda lei, na lei de Mendel. Mendel sempre afirmou: nós podemos analisar 2 ou mais características genéticas desde que estejam em cromossomos diferentes. Morgan surgiu mostrando que era possível a análise desses genes situados no mesmo cromossomo, como aparece então na figura. Observe um par de cromossomos homólogos iguais, sendo que do lado esquerdo um cromossomo proveniente de um dos pais apresenta os alelos Azão e Bzão. E do lado direito, o segundo cromossomo, que apresenta os alelos recessivos Azinho e Bzinho. Muito bem, através dos conhecimentos dessa lei, é, portanto, possível a análise de 2 ou mais características que estejam situadas no mesmo par de cromossomos, isto é, ligados. Então, daí surge a expressão também em inglês, linkage. Os genes estão ligados, estão juntos no mesmo par de cromossomos. Nessa situação, dependendo da distância entre os genes, pode ocorrer o crossing over ou recombinação entre os genes. E a taxa de recombinação entre os genes é diretamente proporcional à distância entre os mesmos. E dessa forma, nós temos TR, que é a taxa de recombinação, sendo diretamente proporcional à distância, significa ser igual. Para fixarmos bem as noções da terceira lei, vamos a um exercício, o número 4. Que gametas e em que quantidades serão formados por um indivíduo Azão-Bzão barra Azinho-Bzinho, com os genes situados a uma distância de 20 unidades Morgan? Nós vamos observar na figura que se segue
que nós temos aquela situação de um indivíduo com um cromossomo à esquerda com os genes azão e bezão e à direita com os genes alelos azinho e bezinho. Nesta situação, a figura nos mostra que uma célula dessa, para se transformar em gametas, inicialmente ela deve duplicar o seu material genético. Assim, vamos ter a duplicação dos 2 cromossomos com a formação de 4 cromátides. 2 à esquerda, contendo azão e bezão, e mais 2 à direita, azinho, azinho e bezinho, bezinho. A seguir, você pode observar nessa mesma figura que as 2 cromátides que se encontram no meio da célula, elas tendem a se aproximar e a fazer o crossing over. Com isso, haverá a troca nas 2 cromátides centrais do bezão pelo bezinho. Dessa forma, a nova distribuição com a divisão da célula em 4 partes, isto é, em 4 gametas, resultará, primeiro, num gameta chamado parental, azão e bezão. Depois, um segundo gameta, já um gameta recombinante, ele não repete o azão com bezão mais como o primeiro, e sim azão com bezinho. Já houve a troca ali. Depois, no terceiro gameta, nós vamos ter a formação de azinho com bezão. Também aparece o bezão trocado, portanto, também um gameta recombinante. E, por último, um quarto gameta, que é novamente parental. Por quê? Não mudou a posição dos seus 2 genes. Continua azinho e bezinho junto. Note que, se a distância citada era de 20 unidades Morgan de distância, a taxa de recombinação é de 20 unidades também, sempre esses valores são iguais, e se referem aos 2 gametas recombinantes desses 4. Notem, os 2 recombinantes são aqueles que estão na parte central da figura. É o azão bezinho e o azinho bezão. Esses 2 somam 20%. É a taxa de recombinação total. Individualmente, cada um deles terá 10% de taxa de recombinação. Os outros 2, os chamados parentais, especificamente o primeiro e o quarto, estes vão apresentar os outros 80%, sendo 40% para o primeiro e 40% para o último. Então, 40% e 40%, nós vamos ter aí a taxa de gametas parentais. A pergunta se referiu à taxa dos recombinantes. São aqueles 2 que estão na região central, gametas que estão ali no meio e que somam 20%, sendo 10% cada um. Muito bem, então a nossa resposta final é 20%. 10% de azão bezinho e 10% de azinho bezão. Essa lei trata do estudo estatístico da frequência de determinada característica em indivíduos de uma população. Chamamos de frequência genotípica. E também da frequência de um determinado alelo nessa população. Frequência gênica, isto é, a frequência do azão e a frequência do azinho em separado. Nesse tipo de problema, deve-se considerar as frequências, este F estilizado, sendo que a frequência de azinho-azinho é igual à frequência de azinho ao quadrado. A frequência de azão-azão também é a frequência do azão ao quadrado. E a frequência de azão-azinho é 2 vezes o azão vezes o azinho. Por quê? Porque numa população nós temos alguns indivíduos que são azão-azinho e outros que são azinho-azão. Isto é, um recebeu o azão do pai, o outro recebeu o azão da mãe. Observe no exercício 5. Sendo a frequência gênica do alelo azão igual a 0,6 e a do alelo azinho igual a 0,4, numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, calcular a frequência de indivíduos homozigotos recessivos, isto é, azinho-azinho, nessa população. Observe, fica bastante fácil. Se o azinho vale 0,4 e é azinho-azinho, isto é, azinho ao quadrado, então nós temos 0,4 vezes 0,4, o que dá 0,16. Esta é a resposta. Porém, se for dada a resposta em porcentagem, você deve multiplicar esse 0,16 vezes 100 para achar em porcentagem
o que dá 16%. Muito bem. Com isso, nós fechamos a nossa revisão e desejamos a vocês boa sorte nos testes que virão. Um grande abraço. Os temas de biologia são muito instigantes, não é mesmo? E para encerrar, vamos chamar a professora Rosalie, que vai nos falar um pouco mais sobre links. Oi, pessoal! Hoje nós vamos ter uma aula sobre links. O que são links? Links são conjunções, são advérbios, são palavras que organizam a ideia do autor no texto. Sem links, fica difícil a compreensão de texto. Então, o nosso estudo de hoje vai deixar você bem apto para ter muito sucesso na hora da escolha da questão, tá bom? Vamos estudar agora, então? Vejamos agora o nosso primeiro exemplo de hoje. Na tela, Howard is paralytic. He has an active life. Veja bem, na primeira ideia, nós temos Howard é paralítico. Na segunda ideia, nós temos He has an active life. Um link correto para essa ideia, que está me dando uma ideia de contraste, seria but. Uma outra palavra que seria também correta seria however. Veja bem, however significa no entanto, entretanto e contudo. Essa palavra é cobrada sempre nas provas. Não se desligue dela, não. Uma outra também viável seria yet. Veja bem, yet, que seria o sinônimo de however também, significa no entanto, entretanto. Às vezes, o dono da questão coloca e na frente. Isso não vai alterar nada. Também vai ficar correto. Um outro termo que você vai ver também nos textos seria nevertheless. E nevertheless também indica essa oposição de ideias. E nevertheless significa mesmo assim e também seria uma ótima opção na hora da prova. Outra palavrinha que também seria certa seria nonetheless. São muito parecidas, mas nunca vão cair as duas, ou uma ou outra. Veja bem na tela que resuminho esperto. But, mas, porém, however, contudo, entretanto, and yet, veja lá o and que está entre parênteses, que é facultativo, e contudo, no entanto, nevertheless, nonetheless, mesmo assim. Esses termos indicam ideia de contraste, ou seja, oposição de ideias. Normalmente, o elaborador da questão coloca contrast or opposition. Uma das duas vai aparecer na questão, com certeza. Em relação ao exemplo anterior, temos hoje uma dica muito boa para você não ficar na hora da questão indeciso. Veja na tela. Hard he tries, he can do this work. Bastante ele tenta e ele não consegue fazer esse trabalho. Que dó que deu dele, não? Veja bem, a palavra however, que lá no exemplo anterior era no entanto, passa aqui a ser por mais que, também dando uma ideia de contraste. Outro exemplo que nós temos que ver hoje seria It rained a lot. We enjoyed our holiday. Choveu bastante, choveu muito. Nós nos divertimos no nosso feriado. A primeira palavra correta a usar nessa situação seria though, que significa embora. A segunda palavra seria certa também, even though, que significa muito embora. Aí nós temos um exemplo
muito enfático. E a terceira sugestão seria in spite of the fact that, apesar do fato que. Um outro termo que você tem que ver agora, que também seria correto, seria o termo although. Veja lá, although com sujeito e verbo. Lembre-se que depois de although, de though, even though e os outros que já apareceram hoje, sempre vamos usar com sujeito e verbo. Lembra daquela música famosa de Charlie Chaplin, Smile? Eu vou cantar só um pedacinho para vocês verem como encaixa no nosso assunto de hoje. Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, smile. When there are clouds in the sky, you get by. Peraí, eu não sou cantora, but I feel like a singer today. Vamos ver o nosso resuminho esperto agora. Olha lá, although, mas tem um outro termo que também pode ser although, que é albeit, um termo muito formal, utilizado também nas provas. Though, even though, in spite of the fact that e despite the fact that. Essas palavras expressam concessão de ideias, embora muitos autores também dizem que elas também expressam contraste. Puxa vida, uma concessão não deixa de ser um contraste. Nos próximos exemplos, nós temos uma diferença. Veja a frase be. A heavy rain, we enjoyed our holiday. Uma chuva forte, nós nos divertimos no nosso feriado. Ali eu só tenho na frase A o substantivo e um adjetivo. Ali embaixo, na frase C, eu teria um verbo com ing, que seria uma situação assim: ter um joelho machucado, ela ainda venceu o jogo. Veja bem, nessa frase B e na C, nós vamos utilizar in spite of e despite. Não podemos utilizar although, though, even though, in spite of the fact that, porque o ideal seriam essas duas com ing e substantivo. Memorize bem lá na tela, veja só. In spite of e despite, apesar de e a despeito de. As duas traduções extremamente corretas. Outra dica muito boa na sequência seria the house isn't very nice. I like the garden. A casa não é muito boa. Eu gosto do jardim. We found a restaurant. It was closed. Encontramos um restaurante. Estava fechado. Veja bem na tela. A palavra ideal seria though. Por que é though? Porque no final de duas ideias, a palavra though, sendo utilizada no final, ela fica com a tradução de mesmo assim, ou seja, ela se torna um advérbio. Note, podemos também usar though no final de uma sentença como advérbio, mas observe sua tradução, pois dá ideia concessiva. Bom mesmo é um lembrete especial que eu fiz para vocês. Veja na tela. Depois de in spite of e despite, usamos um substantivo, um pronome como this, that, what, adjetivos possessivos, his, her, e também usamos com o verbo no gerúndio, ou seja, ing. Veja os exemplos. In spite of the rain, we enjoyed our holiday. Despite também. He didn't get the job in spite of having all the necessary qualifications. She wasn't well, but in spite of this, she went to the party. In spite of what I said, I still love you. Observe agora a situação que aparece na tela. It was snowing hard. We stayed at home. Estava nevando bastante, nós ficamos em casa.
Um link para essa situação seria so, então. Outra, them, então também. Outra palavra ideal, thus, assim, ficamos em casa. Outro sinônimo seria therefore, que significa portanto. Outro sinônimo também muito utilizado seria consequently, que indica consequentemente. E outro, hence, que muitos candidatos, quando terminam a prova, vêm falar para mim que não sabiam o que era hence. Eu falo assim, tinha que assistir aula, ok? E agora aquele nosso resuminho milagroso de todos os dias nas aulas. So, então, assim, therefore, portanto, thus, por isso, consequently, consequentemente, them, então, hence, por isso, logo, daí. Veja que fácil de gravar. Estude em casa, lá no quarto, quando você puder. So, then, thus, therefore, consequently, hence. Agora, no nosso próximo exemplo, encontramos a seguinte situação. The country had suffered greatly during the war. It had no money. O país sofrera muito durante a guerra. Ponto. E depois encontramos uma vírgula. Ele não tinha dinheiro. Essas duas ideias mostram que o escritor acrescentou uma ideia a mais ao que foi dito anteriormente. E quando isso acontece, gera uma ideia de acréscimo de ideias. Veja a palavra certa, seria besides. Além disso, ele não tinha dinheiro. Outra palavrinha seria in addition, que faz a mesma tradução. E uma outra seria moreover, que seria além disso, mas de uma forma muito formal. Somente um escritor com muita fama usa isso nos textos dele. Mas a próxima também, furthermore, que seria a mesma coisa, e outra que seria certa also, que você aprendeu essa palavra com o significado de também. Mas um macetinho bom é você lembrar que also vai ser sinônimo de todas as anteriores quando tiver um ponto e uma vírgula. E a outra palavra que também fecharia essa sentença seria what's more, além do mais, que é utilizada muito na linguagem informal. Observe bem os nossos exemplos na tela agora. Veja a frase B, guitar, he plays the piano and the flute. Na frase C, going to Italy, he will also visit Germany and France. No exemplo B, você tem apenas o violão. E no exemplo C, você tem um verbo com ing. Também seria certo utilizarmos o termo besides, além de. E não esqueça que besides significa além de e além disso. Veja que língua econômica. O próximo termo, que seria sinônimo de besides, seria in addition to, além de. Mas não esqueça que aqui nós temos o to. Eu não posso utilizar apenas in addition, porque in addition, sem a palavra to, ela significa além disso, e aqui ela significa além de. E outra palavrinha que muitos alunos sempre encontram dificuldade no entendimento de texto seria apart from guitar e apart from going, que também seria além de, ok? Estude bem esse resuminho. Veja bem, besides, moreover, furthermore, in addition, also, what's more. Além disso e além do mais. Besides, in addition to, apart from, significa além de, a parte, exceto e fora. Essas palavras expressam ideia de acréscimo, ou seja,
o termo utilizado nas provas seria addition. Observe agora um outro caso de links. Veja a frase A. It's raining again. We'll have to stay at home. E na B. A student. He gets in for half price. Na A, nós temos uma situação com sujeito e verbo. Estava chovendo novamente. Nós temos um sujeito e verbo. Sendo que, na segunda, nós temos apenas um substantivo. Veja bem, a student, he gets in for half price. Na frase A, o termo adequado seria as, que significa como. O segundo termo, também utilizado, seria since. Veja bem, since significa desde, mas hoje, nessa situação, com duas ideias, indica já que e uma vez que. Não se engane no dia, deixando o since de lado. E outra palavra que é muito conhecida de vocês seria because, que também seria a escolha certa. Na frase B, você tem uma situação diferente da frase A. Você só tem um substantivo. Então, eu só posso utilizar a palavrinha as e não because e since. Até agora, nos exemplos anteriores, eu mostrei explicação de ideias. Mas quando temos apenas uma oração, os links são alterados. Veja na tela. Na frase C, nós temos Flights from Cumbicá Airport were canceled, the bad weather. Aí você tem apenas uma oração. E daí nós temos que alterar um pouquinho os links a serem utilizados nessa situação. O primeiro seria because e juntamente com of, e nunca o because sozinho. Outro termo também seria due to, devido a, ao mau tempo. E outro também owing to, que seria devido a. E uma observação importante, após o verbo to be, não se usa owing to. Flights from Cumbicá Airport were canceled on account of the bad weather. Uma outra palavra também que significa por causa de. E outro exemplo, para você ficar mais atualizado em relação à interpretação de textos, seria o do exemplo letra D, que temos We must begin planning now. Uma vírgula já está indicando o inglês bem formal. The future may bring unexpected changes. Nós temos que começar a planejar agora, porque o futuro sempre traz mudanças inesperadas. Então veja bem, o link ideal após uma vírgula seria for. Mas não esqueça que você aprendeu a palavrinha for como por, para, a e durante. Mas uma dica bem tranquila, quando você ler um texto e ver for após vírgula, ele vai significar sempre visto que e uma vez que. E outro termo ideal seria inasmuch as, que significa uma vez que. Veja bem que palavra bem difícil de encontrar, mas tem escritor que utiliza para ver a sua capacidade de leitor. E outra também que você vai encontrar nessa situação seria in that, que também significa uma vez que. Três palavrinhas muito formais, o for, inasmuch as e in that. Não esqueça delas. Estude bem o nosso resuminho esperto. Veja na tela. Because of, as, for, due to, owing to, on account of. Essas palavras expressam explicação de ideias, ou seja, causa e razão, que em inglês seriam reason and cause. Agora,
Observe também os exemplos. Na letra E, temos It was very late. I didn't call you up. Estava muito tarde, eu não liguei para você. Isso é uma consequência, como você viu agora há pouco nos exemplos anteriores. Veja as palavrinhas que eu poderia utilizar. So, them, thus, therefore, consequently, hence. Mas se eu inverter a frase 2 com a frase 1, a ideia vai ser modificada. Você vai ter outros links que você vai observar que a situação fica bem diferente. Veja bem, I didn't call you up because it was very late. As it was very late, since it was very late. Outros links para a interpretação de textos seria a gente observar na tela a seguinte situação. Veja lá. Doctors' salaries have risen substantially. Nurses' pay has actually fallen. Os salários dos médicos subiu e o das enfermeiras caiu. Isto dá uma ideia de contraste também. E outros links que nós poderíamos usar nessa situação seria while, enquanto que e whereas, sendo que whereas é um termo muito formal. Lembre sempre, while significa enquanto que e whereas ao passo que. E no próximo exemplo, Frank liked the film a lot. O Frank gostou muito do filme. Paul, no entanto, achou o filme chato, tedioso. Uma palavra que você já viu hoje para um contraste seria however. Mas note que nessa ideia, o contraste não é tão surpreendente. É um contraste que está mostrando uma preferência. E quando um contraste mostra uma preferência da pessoa e que não tem muita surpresa, seria o termo on the other hand, muito utilizado nas provas hoje em dia. É importante observar agora a diferença de um contraste forte para um contraste mais fraco, mais ameno. Veja na tela. We played with 10 men, we still won the game easily. Ali é uma ideia de contraste muito forte. Jogamos com 10 homens e ainda assim vencemos o jogo facilmente. Então, vamos ver o que nós vamos utilizar agora. But, however, nevertheless, nonetheless. Vamos ao exemplo D. Some members' objections, I think we must go ahead with the plan. As objeções de alguns membros, nós temos que continuar com o plano. Também está indicando um contraste, veja bem. A palavrinha certa, in spite of, porque não temos nenhum verbo na oração, e nem com ing. E um outro termo seria o despite, né, que seria o sinônimo sempre de in spite of. Outro termo que quase ninguém conhece seria notwithstanding, que significa apesar de também. E uma outra palavrinha, regardless of, que significa apesar de, independentemente de. Veja só, hoje, nesse exemplo, estão aparecendo novidades notwithstanding e regardless of. Uma outra situação de contraste seria a seguinte frase, veja. The contract is invalid. The goods have been delivered. O contrato está inválido. As mercadorias foram entregues. Veja bem, um contrato que não tem validade e as mercadorias foram entregues. Os links corretos seriam novamente nevertheless, nonetheless, despite of this, in spite of this, however e yet também. Já na seguinte frase, encontramos he enjoyed the holidays, he was glad to come back home. Uma concessão de ideias. Eu poderia utilizar ali um termo novo hoje,
que seria much as, que seria muito embora, um termo bem enfático, que teria como sinônimo although e even though. Much as significa muito embora e apesar de que, e que também seria uma concessão. Outro exemplo de hoje que você tem que estudar seria I don't mind you using my bike. You take care of it. Eu não me importo que você use minha bicicleta, contanto que você cuide dela. O termo correto seria as long as, que significa enquanto que. Outro termo também seria provided that, que significa contanto que, ao passo que. E outro termo que você pode se confundir seria providing that, que também tem o mesmo significado. Veja bem, as long as, provided that, providing that, indicam uma situação de condição. Agora, no exemplo seguinte, temos you have to eat foods that contain iron, liver, beef and egg yolk. Você tem que comer uma série de comidas. Então, o autor do texto está querendo mostrar exemplificação. E um termo ideal seria such as, veja bem, for instance, for example, like, como e id. Id é um termo latino que se usa nos textos em inglês e que significa exempli gratia. Ok, vamos para o resumo agora. Veja, for instance, for example, such as, id e like, essas palavras indicam exemplificação dentro de um texto. Um outro exemplo importante para hoje seria there was no way out, não havia saída, somente para cima, em direção à luz. O que eu poderia utilizar ali seria but, except, e outra palavrinha que você aprendeu lá atrás, já hoje na aula, apart from. Só que aqui nós temos uma sentença que indica exclusão ou exceção. Veja bem, a palavra apart from, exceto, but, exceto, except, exceto. Essas palavras indicam a ideia de exclusão, de exceção, mas não esqueça que embaixo você tem uma observação muito importante para a sua prova. A palavra but, ela significa exceto após palavras negativas, tais como no, nobody, any, everybody, anything, any e all. Para finalizar o nosso tema de hoje, que é um tema muito forte para as provas, vamos fazer o seguinte teste. Veja na tela. Complete the sentence with what's more, whereas, in spite of, even though e however. Na sentença A, nós temos a seguinte situação. He went to school today. He didn't feel very well. Isso é uma concessão. E na concessão, o termo ideal seria even though. Na frase seguinte, nós temos he always did his best at school. Most of his classmates were very lazy. É uma ideia de contraste amena. Ele sempre fez o melhor possível na escola. A maioria dos seus colegas eram muito preguiçosos. O termo ideal seria whereas. Na frase seguinte, nós temos he has the right qualifications. He's the most experienced. Ele tem as habilidades certas e ele é o mais experiente. Além do mais, que seria what's more. Na frase seguinte, nós temos he didn't pass the exam. The help I gave him. Note bem que aqui eu tenho help, que seria um substantivo. Então, o termo ideal seria in spite of. E na última sentença, he decided to take the job. Ele decidiu pegar o emprego
o pagamento não é muito bom. Eita, contraste forte esse aí, hein? Então, eu vou usar however. Veja bem, hoje você estudou quase que todos os links que existem e o meu conselho, tudo aquilo que você fizer com muito amor, carinho e determinação, o sucesso vem até você. Um beijão da Rosalie. Essa foi a última aula de hoje, mas amanhã eu volto com mais 4 novos conteúdos a partir das 9 horas da manhã. E não esqueça, as aulas continuam disponíveis para você assistir sempre que quiser. Até lá!